Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denis Viático. Aqui eu falo sobre temas relacionados a trabalhar e viver de tarô. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei, porque eu não vou descansar enquanto você não viver de tarô. Hoje eu vou compartilhar com vocês um dos muitos métodos que eu ensino a como desenvolver a intuição através das cartas. Eu ensino diversos métodos. Este talvez seja dos métodos mais importantes para você neste momento, porque a partir deste método, que é muito simples, você pode criar diversas situações, centenas de situações diferentes, com diversas variações de números de cartas e de temas, tá bom? Mas eu vou, da forma mais simples, ensinar para você. Basicamente, você vai pegar o seu baralho de tarô, o que você tiver. Você também consegue fazer isso com oráculos, só que aí você vai ter que usar mesmo as mensagens dos oráculos, e isto vai travar um pouco a sua intuição, não vai deixar ela viajar tanto. Aqui eu quero que você viaje. Então, basicamente, você vai pegar o seu baralho, vai misturar as cartas e vai tirar 3 cartas. Tudo bem? Então, vou colocar aqui aleatoriamente 3 cartas, tá bom? Já vou mostrar para vocês e já vou tentar explicar isso, que é muito simples, mas para mim é dos melhores exercícios para você desenvolver a sua intuição. 2 de espadas, tudo bem? 2 de espadas. Depois nós temos a carta A Lua, segunda carta. Eu tirei 3 cartas para facilitar e você já vai entender. Isto é um As de Ouros. Tudo bem, pessoal? Então a gente começa com o 2 de espadas. Então isto é uma história. Você vai pensar no seguinte: eu vou contar uma história que eu vou desenvolver um enredo. Pessoal, a gente faz isso o tempo todo, a gente não percebe, né? Uma coisa que eu sugiro até para ajudar nesse método é talvez seja mais fácil você fazer isso no final do dia. Começa a passar em revista o seu dia. O que é passar em revista? Pensar sobre cada passo, mas você está contando isso na sua cabeça. Imagina, hoje eu acordei, então você vai estar pensando isso. Hoje eu levantei, né, fiz as minhas coisas, escovei o dente, não precisa ser tão detalhista assim, mas os fatos mais importantes, sei lá, você tomou o café da manhã, depois eu almocei com esta ou com esta pessoa, fui para o escritório trabalhar, depois eu preparei esse estudo, depois eu estudei um pouco as cartas de tarô. Qualquer coisa, você vai passar o seu dia. Isto reforça muito a sua intuição. Você não imagina o que é que isso faz com você e te ajuda a ter esse tipo de desenvolvimento. Porque basicamente este é um exercício que é assim: você vai desenvolver um enredo ou uma história, se você preferir, que começa aqui no 2 de espadas, passa pela carta da lua e termina na carta do As de Ouros. E não precisa ser nada mirabolante. Você pode pensar num tema ou você pode fazer uma leitura aberta. Você pode fazer até uma leitura para você mesmo em relação ao seu momento atual. Ou imagina que você está precisando tomar uma decisão e você tira essas cartas só para perceber o que é que a sua intuição quer te dizer. Então, muito importante que você entenda o seguinte: você não está aqui preso aos significados das cartas. Você está muito mais atento, sim, ao valor básico que a carta tem, mas mesmo que você não saiba tão profundamente o valor básico da carta, você vai fazer isso simplesmente olhando para os símbolos que lá estão e para aquilo que vem à sua mente. É muito mais importante isso para a sua intuição, porque a sua intuição, ela não pode estar presa a significados. A sua intuição, você tem que abrir as portas para ela fluir e deixar que ela se desenvolva, tá bom? Então eu estou aqui com dois de espadas, né? Uma carta que mostra uma pessoa aí. Eu posso já começar com esta carta do 2 de espadas, né? E cada baralho vai ter um desenho e cada baralho vai ter um enredo, se eu for me basear no desenho. Então aí tem uma pessoa que tem os olhos tapados. Eu posso, por exemplo, já começar esse enredo pensando assim: olha, existe uma situação que está parada, que está bloqueada. Você
nesse momento, eu acho que o que você está vivendo é um beco sem saída. Isso tudo tem a ver com 2 de espadas, e aí eu posso entrar no desenho. Eu sinto que você não está enxergando o mais importante nesta situação, ou você não quer enxergar. Você não quer lidar com esta situação. Tudo bem? Muito importante, e aí eu continuo o enredo, eu só estou dando um exemplo, pessoal, que não tem certo ou errado. Quero que você entenda isso e eu quero que você, eu já vou explicar porque é que eu quero que você faça desse exercício. Aqui, muito importante que você veja as coisas como elas realmente são. Carta da Lua, não é? Carta da Lua. Evite as ilusões. A carta da Lua, ela de uma certa forma, ela é basicamente o contrário da carta do Sol. A carta do Sol é a verdade. A carta da Lua tem algo que está escondendo a verdade, ou está ocultando a verdade, ou a verdade está em breve vai ser revelada. Mas enfim, é uma carta que tem muito a ver com ilusão. Então, seguindo aquele enredo, eu posso pegar a carta da Lua e aleatoriamente começar a falar. Muito importante que você veja as coisas como elas realmente são e não se iluda. Terminei aqui. Nem inventei muito, porque isto é muito importante, ou é muito importante para você encontrar uma oportunidade, uma grande oportunidade no final deste trabalho, né? Que trabalho? Encarar as coisas de frente, né? Olhar para aquilo que você precisa, olhar para esse problema que você não quer enfrentar aqui com 2 de espadas e evitar se iludir, porque talvez, bom, você tem um 2 de espadas e a carta da Lua, tem alguma coisa acontecendo na vida da pessoa e a pessoa está olhando para essa coisa assim, né? De lado e tentando tapar o sol com a peneira, tá fingindo que não vê. Só que o que ela não percebe, ela tem algum motivo para isso, ela tem medo ou qualquer coisa do gênero, a gente não vai entrar por aí. Mas o que ela não percebe é que se ela enfrentar de frente e olhar para as coisas como elas realmente são, ela vai ter uma grande oportunidade à frente. Essa grande oportunidade, esse as de ouros, ela não vai ver enquanto ela não fizer o que vem antes. Por que deles? Porque isto é um enredo, não é? E eu nem preciso colocar assim, o As de Ouros está ali como última carta, como o desfecho da história, eu posso dizer que, claro, ela seguindo este caminho, isto pode surgir daí uma grande oportunidade para ela. Enfim, você vai colocar da forma que você quiser. Ah, não, Denis, eu prefiro olhar para o As de Ouros e dizer para a pessoa no final da história que ela precisa começar algo novo. Pode ser, claro que pode ser. O importante é o que surgir na sua mente, tá bom? Porque a gente está falando de intuição. Não estamos falando de você acertar ou errar, mas é assim que você acerta. É assim que você acerta, é assim que você aprende, é assim que eu aprendi a fazer leituras assertivas. Ah, Denis, mas você falou que você, com esse método aí, você pode desdobrar esse método em várias outras possibilidades. Já vou falar sobre isso. Eu tenho aqui as minhas notas, tem algo importante que eu quero falar para você. É o seguinte, nesse exercício. Então, primeiro você já separou as notas, já separou as cartas, colocou ali 3 cartinhas. Começa com 3, pessoal, é melhor. Com 2 não dá, é muito pouco. Começa com 3, é o mínimo, e a gente já vai expandir isso aqui. Depois você vai desenvolver essa história, ok? E aí é muito importante você conectar as cartas. Não é falar uma coisa aqui, falar uma coisa totalmente diferente aqui. Você conectar, é uma história, né? Eu levantei de manhã. Lembra que eu falei? Levantei de manhã. Depois eu me arrumei e tomei o café da manhã. E depois eu fui para a faculdade. Então você vai conectar essas coisas. Tem um enredo. A primeira coisa que eu quero que você anote aí, então você fez essa história e você vai pensar em como cada carta representa um capítulo, né, ou um aspecto dessa história, e depois é importante que você anote. Pessoal, já falei aqui algumas vezes da importância de você ter um caderno do tarô. Caderno do tarô onde você vai anotar diversas coisas sobre isso, inclusive algumas coisas sobre as cartas, alguns insights que você tem sobre determinadas cartas e que não tem nada a ver lá com o manual de significado das cartas. É algo seu, é algo que você sente quando você olha para a carta. Então você vai nesse caderno, se você ainda não tem, começa a ter, você vai anotar. Basicamente é um caderno onde você só vai anotar coisas sobre os seus estudos particulares de tarô. Então você vai anotar essa história,
Essa história que você desenvolveu com as cartas. Você vai anotar no seu livrinho de tarô, incluindo todos os detalhes que surgirem, ok? Ah, a pessoa não quer olhar para essa situação e eu acho que é algo que tem a ver com o relacionamento dela. Ah, Denis, mas o que que tem, né? Imagina que você mesmo pense isso na hora e a sua mente racional pense assim. Ah, mas o que que o dois de espadas tem a ver com relacionamento? Não tem nada a ver e não tem que ter nada a ver. É a sua intuição trabalhando. Aí você escreve lá. A pessoa não quer olhar para isso, eu acho que tem alguma coisa a ver com o relacionamento dela. Você vai escrever tudo que surgir na sua mente. Ah, isso é uma borboleta cor-de-rosa. Escreve, borboleta cor-de-rosa. Não deixe nada de fora. Não permita que nada que seja racional, ah, isso não tem nada a ver. Não faça isso. Se surgir essa frase, isso não tem nada a ver, já está errado. Escreva no papel. Então você vai escrever no papel, incluindo todos os detalhes que surgirem. Se surgir alguma cor, você escreva, tá bom? E aí você vai parar e vai analisar como essa história, como essa narrativa reflete de alguma forma temas ou situações da sua vida ou de pessoas que você conhece. Então imagina, você fez isso, colocou as cartas, fez a historinha, escreveu sobre a historinha, fez as reflexões todas, os detalhes todos, e depois você vai refletir e vai escrever também. Tudo isso você vai escrever. Olha, isso aqui eu acho que tem a ver com essa coisa que está acontecendo comigo. Pessoal, nós somos muitas pessoas numa única. Você é uma pessoa quando você está trabalhando, está acontecendo uma coisa, né? Ou e nem vão pegar muitas pessoas, mas você tem muitas vidas. Você tem a sua vida que tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com o relacionamento com a sua família e tudo que estiver acontecendo na sua família, tem a ver com casamento, com. Então, você pode pensar, bom, isso eu acho que se encaixa perfeitamente naquilo que está acontecendo lá no meu trabalho. Realmente está acontecendo uma situação assim, 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 eu estou me iludindo, blá, 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 acho que eu vou ter uma chance melhor em outro lugar. Enfim, estou aqui jogando coisas para cima. Eu quero que você reflita como, se de alguma forma, e vai refletir de alguma forma, ou na sua vida, ou na vida de uma pessoa que você conhece. Pode não ter nada a ver com você, mas você pensa assim, realmente isso tem tudo a ver, se encaixa perfeitamente naquela conversa que eu tive ontem com a minha amiga, com o meu amigo, sobre XYZ. Escreva isso, não perca esta oportunidade. Você não imagina o que é que isto vai fazer com a sua intuição, isso vai mexer com diversas coisas, você vai começar a ver muito mais, extrair muito mais das cartas, ok? E vai até influenciar a qualidade dos seus sonhos, tá bom? Então, pronto, pessoal, você vai fazer isso e a gente termina aqui, eu termino aqui a minha explicação. Como é que você pode expandir isso? Você vai colocar mais cartas. Eu podia colocar mais cartas aqui. Aqui tem 3 cartas. Eu podia colocar, por exemplo, o 8 de copas e continuar a história. Olha, no meio desse processo, realmente tem algo que você vai precisar abrir mão, vai precisar deixar para trás. Eu podia colocar isso, 2 de paus. Podia colocar o 2 de paus. Olha, você está mais do que preparado para dar este passo na sua vida neste momento. Ir colocando cartas. Olha, 9 de ouros. Você vai em breve começar a colher os frutos deste esforço se você começar a agir agora. Enfim, estou aqui atirando. O que eu quero mostrar para você é que você pode usar 3 cartas, você pode usar 5, 6 cartas. Eu gosto de utilizar números ímpares. Então, como eu tirei 6, eu colocaria aqui 7 cartas. Não tem problema nenhum. O importante é você ir contando o enredo. Lembra daquilo que eu estou sempre falando aqui no canal? Pessoal, é importantíssimo. Você quer fazer leituras de tarô, você precisa aprender a fazer progressões. Uma leitura de tarô, você tem uma pessoa na sua frente perguntando algo importante para você, algo que está fazendo essa pessoa sofrer, ou algo que vai influenciar numa decisão importantíssima para ela, que talvez envolva outras pessoas, ok? E você não pode dizer sim, não, é isso, é aquilo. Você tem que dar um contexto para a pessoa.
A pessoa tem que dar um contexto, você não vai adivinhar o que ela quer, mas você tem que dar um contexto. Tá bom, por que você está dizendo isso? Você não vai ficar falando das cartas. Você vai ficar falando, olha, eu acho que essa é uma situação que você não quer lidar muito. Você não quer lidar com essa situação e você meio que está fazendo que ela não existe. Eu acredito que você gostaria que esta situação se resolvesse por si só, porque você não quer lidar com isso nesse momento. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que você, desta forma, você vai se iludir. Então, pessoal, eu faço isso nas minhas consultas. O pessoal nos meus vídeos fala assim, nos meus vídeos, nas minhas consultas, né? Mas nos meus vídeos, você que está vendo esse vídeo, você pode ir lá e pode ler os comentários. Nossa, Denise, como você foi assertivo, parece que você está falando da minha vida. As pessoas falam isso. Não, eu estou desenvolvendo, pessoal. Isso é uma coisa que você faz no seu dia a dia, quando você está conversando com um amigo, quando você está conversando com um colega de trabalho, quando você está conversando com seu filho, com um familiar. Você faz isso, mas você não presta atenção nisto, tá bom? Então você vai fazer isso, você vai colocar a quantidade de cartas que você quiser e você pode colocar um tema aqui. Eu quero um enredo que seja só sobre amor, seja só sobre trabalho, ou seja, nossa, eu tive uma conversa ontem com uma amiga, uma super amiga minha, eu vou colocar aqui uma sequência de 5 cartas para ver que história que as cartas contam. E você não vai ficar, mas eu não me lembro o que era mesmo o significado do 8 de copas. Pelo amor de Deus, não é isso. Presta atenção no que está na carta e no que a sua intuição disser. Se você não sabe, se você sabe zero sobre aquela carta, olha para o desenho. O desenho não te diz nada. O que é que, quando você olha e vê 8 de copas, o que é que vem na sua mente? Escreva, crie uma história. Isso é a sua intuição trabalhando. Ó, 2 de paus, tem uma pessoa olhando lá para fora. A impressão que me passa aqui, essa pessoa está olhando lá para fora, tipo assim, será que eu vou lá para fora? Será que eu vou enfrentar esta situação? Ou é melhor eu ficar aqui na minha? Sabe esse tipo de coisa? Depois tem elementos aqui, olha, tem um mundo, ela tem um mundo aos pés dela, tem várias coisas. Enfim, tá sol lá fora. Tudo isso pode entrar nesse desenvolvimento da sua intuição. Tudo bem, pessoal? Recado muito rápido aqui para você, olha. Nos dias 20, 21 e 22 de agosto, ok? Eu vou estar dando um curso de tarô intuitivo, grátis e com certificado. É um curso de tarô intuitivo grátis e com certificado, onde você vai aprender a fazer leituras assertivas de tarô. Isso que eu estou mostrando aqui é um pedaço apenas. Lógico, fazer leituras assertivas, lógico que eu vou falar de alguma coisa parecida com isso. Então, nos dias 20, 21 e 22 de agosto, eu vou estar dando um curso de tarô intuitivo grátis e com certificado no final do curso. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Tudo bem, pessoal? Deixa aqui as suas dúvidas, deixa aqui os seus comentários sobre isto que eu acabei de dizer. Pratique isso. Você pode fazer centenas de combinações de cartas e você pode fazer isto uma vez todos os dias. Você vai ver, olha, no espaço de um mês, a sua intuição vai estar poderosa. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê no próximo vídeo, porque eu não vou descansar enquanto você não aprender e viver de tarô.